Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Amnon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Amnon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Amnon tinha um amigo muito esperto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Amnon: você é filho do rei, e nós... Entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por quê. É que estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai, respondeu Amnon. Então Jonadab disse: finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, prepare a comida aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma me sirva a comida. E Amnon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo. E Amnon disse: por favor, Tamar, venha e prepare alguns bolos aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma os sirva para mim. Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de Amnon e prepare alguma comida para... Ela foi e o encontrou de cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou-a e fez alguns bolos ali onde ele podia vê-la. Então assou os bolos e os tirou da forma para Amnon comer. Mas ele não quis e disse: mande todo mundo sair. Todos saíram. Dando saíram, e Amnon disse a Tamar: traga os bolos aqui para minha cama e sirva-os para mim. Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Amnon, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Eu poderia aparecer depois disso diante dos outros. E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei. E eu estou certa de que ele me dará a você. Mas Amnon não quis ouvir o que Tamar dizia. E Amnon não... Forte, ele a forçou e teve relações com ela. Você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que o que você acaba de cometer. Mas Amnon não quis escutar o que ela dizia. Chamou o seu empregado particular e disse: tire essa mulher da minha frente, ponha-a para fora e feche a porta. Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo, de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinza na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. O seu irmão Absalão perguntou: Amnon fez mal a você? Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meio-irmão, não leve isso muito a sério. Assim Tamar ficou vivendo triste sozinha na casa de Absalão. Quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso
Absalão não disse nenhuma palavra a Amnon, mas ficou com ódio dele porque havia forçado a sua irmã Tamar. 2 anos depois, Absalão estava cortando a lã das suas ovelhas em Baal-Hazor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Ele foi falar com o rei Davi e disse: meu rei, ele foi falar com o rei Davi e disse: meu rei, estou cortando a lã das minhas ovelhas. Gostaria que o senhor e os seus funcionários também fossem até lá. Davi respondeu: não, meu filho. Se todos nós fôssemos, daríamos muito trabalho a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir e lhe disse que podia ir embora. Mas Absalão disse: está bem. Então deixe que pelo menos o meu irmão Amnon... Por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir, até que por fim Davi deixou que Amnon e todos os seus outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes instruções aos seus empregados: prestem atenção em Amnon. Ordem. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem, e vocês o matarão. Não tenham medo, pois há corajosos e decididos. Os empregados mataram Amnon, como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram. Recebeu esta notícia: Absalão matou todos os seus filhos, não escapou nenhum. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e se jogou no chão. E todos os servidores dele que estavam ali também rasgaram as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Senhor, eles não mataram todos os seus filhos. Somente Amnon morreu. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia em que Amnon forçou a sua irmã Tamar. Por isso, eu não acredito na notícia de que todos os seus filhos morreram. Somente Amnon foi morto. Absalão fugiu. Naquele momento, o soldado que estava de guarda viu muita gente descendo o monte. Na estrada de Oronaim, ele foi até o lugar onde o rei estava e disse: alguns homens estão descendo o monte na estrada de Oronaim. Então, Jonadab disse a Davi: são os seus filhos que estão voltando, justamente como eu disse. Logo que ele acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram. Eles começaram a chorar alto, e Davi e os seus oficiais também choraram muito. Absalão fugiu e foi ficar com o rei da cidade de Gesur, chamado Talmai, filho de Amiúde, e por muito tempo Davi chorou a morte do seu filho Amnon. Absalão ficou 3 anos em Gesur. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Amnon. Joabe, cuja mãe era Zeruia, soube que o rei Davi estava sentindo muita saudade de Absalão.
Então mandou buscar uma mulher esperta que morava na cidade de Tecoa. E ela disse: veja que está de luto. Vista suas roupas de luto e não penteie os cabelos. Faça de conta que você já está de luto há bastante tempo. Então vá falar com o rei e diga a ele, ou a ele, eu vou dizer a você. Aí Joabe disse o que ela devia falar. A mulher foi até o lugar onde o rei estava. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão, em sinal de respeito, e disse: por favor, me ajude, ó rei. O que é que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: meu marido morreu. Eu sou uma pobre viúva. Senhor, eu tinha 2 filhos. Um dia eles brigaram no campo. Não havia ninguém para apartar a briga, e um deles matou o outro. E agora todos os meus parentes ficaram contra mim. Isso, eu ficarei sem nenhum filho. Eles vão destruir a minha última esperança e vão deixar o meu marido sem nenhum filho. Para manter vivo o seu nome, Davi respondeu: volte para casa, que eu cuidarei deste assunto, Senhor. Senhor. E a família aceitaremos a culpa por qualquer coisa que o Senhor fizer. O Senhor e a sua família ficarão inocentes. Então o rei disse: se alguém ameaçar você, traga-o aqui, e ele nunca mais a incomodará. Senhor, disse ela, por favor, ore ao Senhor, seu Deus, para que os meus parentes que planejam vingar a morte do meu filho não cometam um crime maior ainda, matando o meu outro filho. Davi disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que ninguém tocará no seu filho. Senhor, deixe-me dizer somente mais uma coisa. Está bem, respondeu ele. Por que o Senhor fez uma coisa tão errada com o povo de Deus? Perguntou ela. Ó rei, o Senhor não deixou que o seu filho voltasse do estrangeiro. Assim, com o que acabou de dizer, condenou a si mesmo. Todos nós morreremos. Somos como a água derramada no chão que não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não traz os mortos de volta à vida. Mas o rei pode dar um jeito de trazer um homem de volta do estrangeiro. Ó rei, eu vim falar com o Senhor agora porque o povo me ameaçou. Aí eu pensei, vou falar com o rei, pois tenho a esperança de que ele atenda ao meu pedido. Pensei que o Senhor me atenderia e me salvaria daquele que está tentando matar o meu filho e a mim, e que quer nos tirar da terra que Deus deu ao seu povo. Eu, a sua criada, também pensei que a sua promessa me salvaria, pois o rei é como o anjo de Deus e sabe tudo. Que o Senhor, nosso Deus, esteja com o Senhor. Eu vou lhe fazer uma pergunta, respondeu o rei, e você vai me dizer toda a verdade. Pergunte o que quiser, Senhor, respondeu ela. Foi Joabe que pôs você nisto, não foi? Perguntou o rei. Ela respondeu: digo por tudo o que é sagrado, que não há jeito de escapar da sua pergunta. Sim, foi o seu oficial Joabe quem me disse o que fazer e o que falar. Ele fez isso para resolver este caso. O Senhor é sábio como o anjo de Deus. Sabe tudo o que acontece. Mais tarde o rei disse a Joabe:
Eu resolvi fazer o que você quer. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Então Joabe se jogou no chão, em frente de Davi, em sinal de respeito, e disse: Deus o abençoe, ó rei. Agora eu sei que o senhor está satisfeito comigo, pois atendeu o pedido que eu, o seu criado, fiz. Então Joabe levantou-se, foi à cidade de Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. No entanto, o rei deu ordem para Absalão não morar no palácio. Eu não quero vê-lo, disse ele. Aí Absalão foi morar na sua própria casa e não apareceu mais diante do rei. Em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza como Absalão. Ele era... tinha muito cabelo, que ele cortava uma vez por ano, quando ficava muito comprido e pesado. A sua cabeleira pesava mais de 2 quilos. De acordo com a medida real de pesos, ele tinha 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou buscar Joabe para lhe pedir que fosse falar com o rei em favor dele. Mas Joabe não quis ir. Aí ele mandou buscá-lo de novo, mas Joabe recusou novamente. Então Absalão disse aos empregados: Olhem, o campo de Joabe é pegado ao meu, e nele há uma plantação de cevada. Vão lá e ponham fogo no campo dele. Então eles foram e puseram fogo no campo de Joabe. Absalão lhe perguntou: Por que os seus empregados puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu: Eu mandei chamar você. Quero que você vá dizer ao rei Davi o seguinte: Afinal de contas, por que foi que eu voltei de Jesur? Seria melhor ter ficado lá. Absalão continuou: Eu quero falar com o rei. Se sou culpado, se eu culpado que ele mande me matar. Absalão, e este veio, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante dele. E o rei o beijou. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro, com cavalos e 50 homens, para correrem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Uma pessoa chegava ali, vinha o ver, chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia: Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia: Olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia: se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça. E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Havia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça
e assim ele conquistava o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei Davi: deixe-me ir à cidade de Hebrom para pagar uma promessa que fiz a Deus. O Senhor, enquanto estava morando em Jesur, na Síria, eu prometi que se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu o adoraria em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. Aí Absalão foi a Hebrom, mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte: quando vocês ouvirem o toque de cornetas, digam: Absalão se tornou rei. Em Hebrom, 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão, como convidados. Eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda a boa fé. Enquanto estava oferecendo sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim a revolta contra o rei ficou mais forte. A revolta contra o rei ficou mais forte. E os seguidores de Absalão aumentaram. Então veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: Absalão, temos de fugir logo. Vamos depressa. Senão, ele vai nos alcançar aqui, vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade. Sim, nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser. Responderam eles. Aí o rei saiu acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários. Deixou somente 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o rei, seu povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os queretitas e os peletitas desfilaram em frente dele. Os 600 soldados que o haviam seguido desde a cidade de Gate também passaram diante dele. Então Davi disse: volte e fique com o novo rei. Você é um estrangeiro, um refugiado que está longe da sua pátria. Você só viveu aqui pouco tempo. Então, por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde vou. Volte e leve os seus companheiros, e que o amor e a fidelidade do Senhor estejam com você. Porém, Itai respondeu: ó rei, eu juro, em nome do Senhor, o Deus vivo, que irei sempre com o Senhor aonde quer que for. Ainda que eu morra por causa disso, muito bem, respondeu Davi. Então, passe adiante. Itai foi em frente com todos os seus homens e os seus dependentes. Enquanto os seguidores de Davi saíam, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cedron, e todos os seus homens, também, e foram na direção do deserto. Zadok, o sacerdote, estava com eles, e também os levitas, carregando a arca sagrada da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali. Então o rei disse a Zadok: leve a arca da aliança de volta para a cidade. Se o Senhor está satisfeito comigo, um dia ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ela fica. Mas
Se ele não está satisfeito, que faça comigo o que quiser. E Davi continuou a falar com Zadok. Olhe, leve seu filho Ahimaás e também Jonatas, filho de Abiatar, e volte em paz para a cidade. Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto, até receber notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém e ficaram lá. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que o seguiam cobriram a cabeça e também choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse: Aitofel atrapalhe os planos de Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde havia um lugar de adoração, o seu fiel amigo Uzai, da família dos Arquitas, foi a encontrar-se com ele ali. Uzai estava com as roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça em sinal de tristeza. Davi lhe disse: não venha comigo, pois isso não me ajudará, mas você poderá me ajudar, fazendo com que os conselhos de Aitofel fiquem sem efeito. Quando voltar à cidade, diga a Absalão: ó rei, eu agora vou servir o Senhor como servia o seu pai. Os sacerdotes Zadok e Abiatar vão estar lá, e você contará a eles tudo o que ouvir no palácio do rei. Os filhos deles, Ahimaás e Jonatas, vão estar lá também, e você poderá me mandar por eles todas as informações que conseguir. Então Uzai, o amigo de Davi, foi e chegou à cidade justamente quando Absalão estava chegando lá. Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras e ali se encontrou, de repente, encontrou Ziba, o empregado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 cachos de frutas frescas e um odre cheio de vinho. Então o rei Davi lhe perguntou: o que você vai fazer com tudo isso? Ziba respondeu: os jumentos são para a família do rei montar, o pão e as frutas para os homens comerem, e o vinho é para eles beberem quando ficarem cansados no deserto, onde está Mefibosete, o neto do seu patrão Saul? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ele ficou em Jerusalém porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver a ele o reino do seu avô Saul. O rei disse a Ziba: tudo o que era de Mefibosete é seu. Ziba respondeu: eu me curvo diante do meu rei e senhor, e que eu sempre possa agradá-lo. Quando o rei Davi chegou à cidade de Baurim, Simei, filho de Gera, um dos parentes de Saul, foi encontrar-se com ele e começou a amaldiçoá-lo. Simei começou também a jogar pedras em Davi e nos seus oficiais, apesar de o rei estar rodeado pelos seus homens e pelos guardas pessoais. Ele amaldiçoou Davi e disse: fora daqui, assassino, criminoso! Você tomou o reino de Saul. O Senhor Deus o está castigando por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus entregou o reino ao seu filho Absalão, e você está arruinado, seu assassino. Então Abisai, cuja mãe era Zeruía, disse ao rei: por que o Senhor permite que este cachorro o amaldiçoe? Deixe que eu vá lá cortar a cabeça dele. Vocês não têm nada com isso, respondeu o rei a Abisai e ao seu irmão Joabe.
Se foi o Senhor Deus quem mandou que este homem me amaldiçoasse, quem tem o direito de perguntar por que é que está fazendo isso? E Davi disse a Abisai e a todos os seus oficiais: se o meu próprio filho está tentando me matar, por que eu ficaria admirado se este membro da tribo de Benjamim quisesse fazer o mesmo? Deixem esse homem em paz. Deixem que ele amaldiçoe, porque foi o Senhor quem o mandou fazer isso. Pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e me dê algumas bênçãos em lugar destas maldições. Então Davi e os seus homens continuaram o seu caminho. Simei também ia ao lado, caminhando pelo monte, amaldiçoando e jogando pedras e terra em Davi. O rei e todos os seus homens chegaram muito cansados ao rio Jordão e descansaram ali. Absalão e todos os israelitas entraram em Jerusalém. E Aitofel, Usai, amigo fiel de Davi, encontrou Absalão, gritou: viva o rei! E Absalão perguntou: onde está a sua fidelidade ao seu amigo? Por que você não foi com ele? Husai respondeu: como é que eu poderia fazer isso? Eu sou a favor daquele que foi escolhido por Deus, o Senhor, por este povo e por todos os israelitas. Eu ficarei com o Senhor. Afinal de contas, a quem eu deveria servir, a não ser Olna, filho do meu chefe? Assim como serviu seu pai, eu agora o servirei. Aí Absalão disse a Aitofel: eu quero o seu conselho. O que devemos fazer? Aitofel respondeu: tenha relações com as concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou cuidando do palácio. Assim todos em Israel ficarão sabendo que você se tornou inimigo do seu pai. E você se tornou inimigo do seu pai. E os seus seguidores ficarão bem animados. Então armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio. E ali, na frente de todos, ele teve relações com as concubinas do seu pai. Naquela época, os conselhos que Aitofel dava eram seguidos como se fossem a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Absalão o seguiam. Depois Aitofel disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens, e eu sairei esta noite para perseguir Davi. Eu o atacarei enquanto ele está cansado e desanimado. Somente o rei, e trarei de volta todos os homens dele para o Senhor, como uma esposa que volta para o seu marido, já que o Senhor quer matar somente um homem. Paz. Absalão achou que esse conselho era bom, e todos os líderes israelitas também acharam. Aí Absalão disse: chamem agora Husai, e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Quando Husai chegou, Absalão disse: o conselho que Aitofel nos deu é este. Devemos segui-lo? Se não, diga você o que devemos fazer. Husai respondeu: desta vez o conselho de Aitofel não é bom. O senhor sabe que o seu pai Davi e os seus homens são lutadores valentes e que eles estão furiosos como uma ursa na floresta, de quem roubaram os filhotes. Um soldado experiente, e durante a noite
Ele não fica com os seus soldados. Deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Logo que Davi atacar os seus soldados, todos os que ouvirem falar a respeito disso dirão que os soldados de Absalão foram derrotados. Então até os soldados mais corajosos, mesmo aqueles que são ferozes como leões, ficarão com medo, pois todos em Israel sabem que o seu pai é um grande soldado e que os homens que estão com ele são lutadores valentes. O meu conselho é que o senhor reúna, de uma ponta a outra do país, todos os israelitas, tantos quantos são os grãos de areia da praia do mar, e que o senhor mesmo os guie na batalha. Onde quer que Davi estiver, nós o encontraremos antes mesmo que ele saiba o que está acontecendo. Assim, nem ele, nem nenhum dos seus homens escaparão. Fugir para dentro de alguma cidade construída no morro. Todo o nosso povo trará cordas, arrasará a cidade e não deixará nenhuma pedra lá em cima. Aí Absalão e todos os israelitas disseram: o conselho de Husai é melhor do que o de Aitofel. O Senhor Deus havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. Então Husai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que tinha dado a Absalão e aos líderes israelitas, e também o conselho que Aitofel tinha dado. Agora mandem depressa uma mensagem a Davi, dizendo a ele que não passe a noite nos caminhos do deserto. Que Davi atravesse o rio Jordão imediatamente, para que ele e os seus homens não sejam todos destruídos. Jonatas e Aimaas estavam esperando perto da fonte de Rogel, porque não queriam se arriscar a serem vistos entrando na cidade. Uma empregada ia lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então eles iam contar ao rei Davi. Mas dessa vez um rapaz os viu e contou a Absalão. Então Jonatas e Aimaas foram depressa para a casa de um certo homem, na cidade de um certo homem, na cidade de Baurim. Havia um poço perto da casa, e eles entraram dentro dele. A esposa do homem pegou uma coberta, estendeu sobre a boca do poço e em cima dela espalhou cereais socados para que ninguém pudesse perceber nada. Os oficiais de Absalão chegaram lá e perguntaram à mulher: Jonatas, eles atravessaram o rio, respondeu ela. Aí os homens os procuraram, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, Aimaas e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei. Davi contaram o que Aitofel tinha planejado contra ele e disseram: atravesse o rio depressa. Então Davi e os seus homens começaram a atravessar o rio Jordão, e ao nascer do dia, todos eles já haviam atravessado. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, arriou o seu jumento e voltou para sua cidade, e, depois de pôr os seus negócios em ordem, enforcou-se e foi enterrado na sepultura do seu pai. Quando Absalão e os seus soldados atravessaram o rio Jordão, Davi já havia chegado à cidade de Maanaim. Absalão tinha colocado Amasa no comando do seu exército, no lugar de Joabé, filho de um homem chamado Itra. O
o ismaelita. A mãe dele era Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia. A mãe de Joabé, Absalão. E os israelitas acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaém, encontrou-se com Sobi, filho de Naás, da cidade de Rabá, em Amon, com Maquir, filho de Amiel, da cidade de Lodebar, e com Barzilai, que era da cidade de Rogelim, cidade de Rogelim. Levaram bacias, vasilhas de barro, camas e também alimentos para Davi e os seus homens. Levaram também trigo, cevada, farinha, feijão, grãos torrados, ervilhas, mel, queijo, coalhada e algumas ovelhas. Eles sabiam que no deserto Davi e os seus homens ficariam com fome, com sede e cansados. O rei Davi juntou todos os seus soldados, dividiu-os em grupos de 1000 e em grupos de 1000 e em grupos 100 e colocou oficiais para comandá-los. Então mandou que saíssem em 3 grupos, um comandado por Joabe, outro por Abisai, irmão de Joabe. A mãe deles era Zeruia. E outro por Itai, da cidade de Gat. O rei disse aos seus homens: eu também irei com vocês. Eles responderam: o Senhor não deve ir. Se formos obrigados a fugir ou se os inimigos matarem a metade do nosso exército, isso não fará nenhuma diferença para eles. Mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que o Senhor fique aqui na cidade e nos mande socorro. Eu farei o que vocês acharem melhor, respondeu o rei. Então ficou ao lado do portão, enquanto seus soldados saíam marchando em grupos de 1000 e de 100. Ele deu a seguinte ordem a Joabe, Abisai e Itai: se vocês gostam de Eldral, mim. E o jovem Absalão com delicadeza. E toda a tropa ouviu Davi dar essa ordem a todos os oficiais. O exército de Davi avançou contra os israelitas no campo e lutou contra eles na floresta de Efraim. E os soldados de Davi derrotaram os israelitas. Foi uma derrota terrível. 20.000 homens foram mortos. Naquele dia, a luta se espalhou por toda aquela região e morreram mais homens na floresta do que no campo de batalha. De repente, Absalão se encontrou com alguns dos soldados de Davi. Absalão ia montado numa mula. E ao passar por baixo de um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa nos galhos. A mula continuou a correr e Absalão ficou pendurado. Um dos homens de Davi viu Absalão e disse a Joabe: eu vi Absalão pendurado num carvalho. Joabe disse: você viu? Então por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 barras de prata e um cinto. Mas o homem respondeu: mesmo que o Senhor me desse 1000 barras de prata, eu não levantaria um dedo contra o filho do rei. Nós todos ouvimos o rei ordenar ao Senhor, a Abisai e a Itai: se vocês gostam de mim, se eu tivesse desobedecido e matado Absalão, o rei saberia disso, sabe de tudo, e o Senhor não me defenderia. Não vou perder mais tempo com você, disse Joabe. Então Joabe pegou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho, e 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo.
Aí Joabe tocou a corneta a fim de parar a luta. As suas tropas pararam de perseguir os israelitas e voltaram. Eles pegaram o corpo de Absalão e o jogaram numa covós funda na floresta e o cobriram com uma enorme pilha de pedras. Então todos os israelitas fugiram, cada um para sua casa. Quando ainda vivia, Absalão construiu um monumento para si mesmo, no Vale dos Reis, porque ele não tinha nenhum filho para manter vivo o seu nome. E deu o seu próprio nome ao monumento, que até hoje é conhecido como o Monumento de Absalão. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse a Joabe: deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus fez justiça, livrando-o dos seus inimigos. Não, respondeu Joabe. Hoje você não vai levar nenhuma boa notícia. Outro dia você poderá fazer isso, mas hoje não, porque o filho do rei morreu. Então disse ao seu escravo etíope: diga ao rei o que viu. O escravo curvou-se diante de Joabe e saiu correndo. Ahimaás insistiu: por favor, deixe-me levar as notícias também. Não importa o que aconteça. Por que você quer fazer isso, meu filho? Perguntou Joabe. Você não receberá nenhuma recompensa por isso, aconteça o que acontecer. Eu quero ir, repetiu Ahimaás. Então vá, respondeu Joabe. Aí ele saiu correndo pela estrada do vale do rio Jordão e passou na frente do escravo etíope. Davi estava sentado entre o portão que dá para fora da cidade e o que dá para dentro. O vigia subiu para o alto da muralha e ficou no terraço do portão. Ele olhou para fora e viu um homem correndo sozinho. Então avisou o rei, e o rei disse: se ele está sozinho, vem trazendo boas notícias. E o corredor veio chegando. Então o vigia viu outro homem correndo sozinho e gritou para o guarda do portão: veja! Vem vindo outro homem correndo. Esse também está trazendo boas notícias, respondeu Davi. O vigia disse: pelo jeito de correr, o primeiro homem deve ser Ahimaás, filho de Zadok. Ele é um bom rapaz, disse o rei, e deve estar trazendo boas notícias. Ahimaás gritou para o rei: tudo vai bem. Então ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, dizendo: que o Senhor, seu Deus, seja louvado, pois lhe deu a vitória sobre aqueles que se revoltaram contra o Senhor. O jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. Ahimaás respondeu: no momento em que o seu oficial Joabe me mandou vir, eu vi uma grande agitação. Porém, não sei dizer o que era. Fique de lado e espere, disse o rei. Ele ficou de lado e esperou. Então, o mensageiro etíope chegou e disse ao rei: ó rei, eu tenho boas notícias para o senhor. Hoje o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre todos os que se revoltaram contra o Senhor. E o jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. O mensageiro respondeu: eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos os que se revoltam contra o Senhor. Ficou profundamente triste. Subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava: ó meu filho, Absalão! Absalão, meu filho! Eu preferiria ter morrido no seu lugar, meu filho.
informaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim, naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte do seu filho. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha, envergonhados. O rei havia coberto o rosto e gritava alto: "Oh, meu filho Absalão! Absalão, meu filho!" Então Joabe foi à casa do rei e disse: "Hoje o Senhor humilhou os seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos e filhas, e a vida das suas esposas e concubinas. O Senhor odeia os que o amam e ama aqueles que o odeiam. E mostrou que os seus oficiais e os seus soldados não valem nada para o Senhor." Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro, em nome de Deus, o Senhor, que amanhã de manhã nenhum deles estará do seu lado, e esse seria o pior desastre de toda a sua vida. Então, o rei se levantou e foi sentar-se perto do portão da cidade. Os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido, cada um para sua casa. E em todo o país, eles começaram a brigar. Eles diziam: "O rei Davi nos livrou dos nossos inimigos. Ele nos livrou dos filisteus, mas agora fugiu de Absalão e saiu do país. Nós escolhemos Absalão para ser o nosso rei, mas ele morreu na batalha. Então, por que não tentamos trazer o rei Davi de volta?" O rei Davi soube do que os israelitas estavam dizendo. Então enviou os sacerdotes Zadok e Abiatar aos líderes de Judá para perguntarem o seguinte: "Por que vocês seriam os últimos a ajudar a trazer o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus parentes, da minha própria carne e do meu próprio sangue. Por que vocês seriam os últimos a ajudar a me trazer de volta?" Davi também mandou-os dizer a Amasa: "Você é meu parente. De agora em diante, você será o comandante do exército em lugar de Joabe. Que Deus me mate se eu não fizer isso." Com essas palavras, o rei ganhou o coração de todos os homens de Judá. E eles mandaram-lhe dizer que voltasse com todos os seus oficiais. Davi voltou e chegou até o rio Jordão. Os homens da tribo de Judá foram encontrá-lo em Gilgal, para acompanhá-lo na travessia do rio. Ao mesmo tempo, Simei, o benjamita, filho de Gera da cidade de Baurim, foi depressa ao rio Jordão para se encontrar com o rei Davi. 1000 homens da tribo de Benjamim estavam com Simei. Também Ziba, que trabalhava para a família de Saul. Filhos e 20 empregados. Eles chegaram lá antes do rei e atravessaram o Jordão para acompanhar a gente do rei na travessia do rio e fazer tudo o que o rei quisesse. Se aprontando para atravessar o rio, Simei se jogou no chão em frente dele e disse: "Ó rei, eu peço que perdoe o mal que lhe fiz no dia em que o Senhor saiu de... Fiz, nunca mais pense nisso."
É por isso que sou a primeira pessoa das tribos do norte a vir encontrá-lo hoje. Então Abisai, cuja mãe era Zeruia disse, Simei deveria morrer por ter amaldiçoado aquele que Deus escolheu como rei. Mas Davi disse a Abisai e ao seu irmão Joabe: quem pediu a sua opinião? Vocês estão querendo me criar problemas? Agora eu sou o rei de Israel, e nenhum israelita será morto hoje. E disse a Simei: eu juro que você não será morto. Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas, desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém, até o dia em que voltou vitorioso. Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei. Este lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? Ele respondeu: ó rei, o senhor sabe que sou aleijado. Eu mandei meu escravo arriar o meu jumento para que eu pudesse montar e ir com o senhor, mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras a meu respeito. Mas o senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faça o que achar melhor. Toda a família do meu pai merecia ser morta pelo senhor, mas o senhor me deu o direito de comer junto com o senhor. Eu não tenho direito de lhe pedir mais nenhum favor. O rei respondeu: não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba. Que Ziba fique com tu, respondeu Mefibosete. Para mim é suficiente que o senhor tenha voltado em paz para casa. Barzilai, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do Rio Jordão. Barzilai era bem velho. Tinha 80 anos de idade, era muito rico e, quando o rei esteve em Maanaim, ele o havia sustentado. Barzilai, disse o rei, venha para Jerusalém e fique comigo, que eu o sustentarei. Mas ele respondeu: eu não vou viver muito mais, porque iria para Jerusalém com o senhor. Já tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Não sinto o gosto do que como ou bebo e já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o senhor. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o senhor só até um pouco depois do Rio Jordão. Deixe-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui está Quimã, o meu escravo. Leve-o com o senhor e faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu: eu o levarei comigo, e farei por ele tudo o que você quiser, e farei por você qualquer coisa que me pedir. Então Davi e toda a sua gente atravessaram o Rio Jordão. Ele beijou Barzilai e lhe deu a sua bênção. E Barzilai voltou para casa. O rei atravessou o rio, acompanhado por todos os homens de Judá, e pela metade dos homens de Israel. Dali foi para Gilgal, e Quimã seguiu com ele. Então, todos os israelitas foram e disseram a Davi: ó rei, por que é que os nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com o direito de trazer o Senhor, a sua família e a sua gente para este lado do Rio Jordão? Os homens de Judá responderam: nós fizemos isso porque o rei é nosso parente
Será que isso é razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida ou nos deu alguma coisa? Os israelitas disseram: nós temos 10 vezes mais direitos sobre o rei Davi do que vocês. Embora ele seja seu parente, por que é que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós fomos os primeiros a falar de trazer o rei de volta. Mas a resposta dos homens de Judá foi ainda mais violenta do que a dos homens de Israel. Aconteceu que estava ali um sujeito ordinário chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir o povo e gritou: abaixo Davi! Não temos nada a ver com ele. Não adianta nada segui-lo. Então todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde o rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados as 10 concubinas que havia deixado tomando conta do palácio. Elas foram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa: convoque todos os homens de Judá. Amanhã, Amasa saiu para convocar os homens. Porém, não voltou no dia que o rei havia marcado. Então Davi disse a Abisai: Seba vai nos dar mais trabalho do que Absalão. Pegue os meus homens e vá atrás dele. Senão, ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralhas e escapar de nós. Então os homens de Joabe, os queretitas e os peletitas e os soldados mais valentes seguiram Abisai. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à Pedra Grande, na cidade de Gibeão, Amasa encontrou-se com eles. Joabe estava vestido com roupa de guerra e tinha uma espada na bainha, que levava pendurada no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: como vai, meu amigo? E pegou na barba de Amasa com a mão direita para beijá-lo. Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa, e os seus intestinos saíram e se esparramaram pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve de feri-lo uma segunda vez. Em seguida, Joabe e o seu irmão Abisai continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou: todos os que estão do lado de Joabe e são a favor de Davi. Sigam Joabe. O corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando. Então arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos os que o viam paravam. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Seba. Israel, e foi parar na cidade de Abel-Bet-Maacá. Todas as pessoas do grupo de famílias de Bicri se reuniram
e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joabe chegaram e cercaram a cidade. Rampas de terra encostadas nas muralhas e também começaram a cavar debaixo da muralha para fazê-la cair. Havia na cidade uma mulher muito esperta. Ela gritou do muro: "Escutem, escutem! Digam a Joabe para vir aqui, que eu quero falar com ele." Joabe foi e ela perguntou: "Você é Joabe?" "Sim, sou", respondeu ele. "Escute, senhor", disse ela. "Estou escutando", respondeu ele. Então ela disse: "Antigamente costumavam dizer: vão e peçam conselhos na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas. A nossa cidade é grande, uma das mais pacíficas e leais de Israel. Por que você está tentando destruí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor?" "Nunca", respondeu Joabe. "Eu nunca destruirei, nem arrasarei a sua cidade." "O nosso plano não é esse." Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, começou uma revolta contra Davi. O nosso rei... "E eu irei embora. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você", disse ela. Aí ela foi dar o seu conselho ao povo da cidade. E eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram por cima do muro para Joabe. Ele tocou a corneta, reuniu os homens e todos deixaram a cidade e voltaram para casa. E Joabe voltou para perto do rei Davi em Jerusalém. Joabe era o comandante do exército de Israel. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos Queretitas e dos Peletitas. Adonirão era responsável pelos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o conselheiro do rei. Era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Ira, da cidade de Jair, também era um dos sacerdotes de Davi. Durante o reinado de Davi houve uma grande fome que durou 3 anos seguidos. Por isso, Davi consultou a Deus, o Senhor. E ele respondeu: Saul e a sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. O povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de amorreus que os israelitas tinham prometido proteger. Mas Saul havia tentado acabar com eles por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel e de Judá. Então, Davi chamou o povo de Gibeão e disse: Raules, olhe-se, o que posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhes foi feito. Que assim vocês abençoem o povo de Deus. A nossa questão. Eles responderam: a nossa questão com Saul e a sua família não pode prata. E também não queremos matar nenhum israelita. Então, o que é que querem que eu faça por vocês? Perguntou Davi. Eles responderam: Saul quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Entregue-nos então 7 homens descendentes dele, e nós os enforcaremos diante de Deus, o Senhor, em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Eu entregarei.
respondeu o rei. Mas por causa do juramento que ele e Jonatas tinham feito um ao outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. Porém pegou Armone e Mefibosete, os dois filhos que Rispa, filha de Aías, tinha tido de Saul. Pegou também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, da cidade de Barzilai, da cidade de Meolá. E Davi entregou os 7 ao povo de Gibeão, e eles os enforcaram no monte, diante do Senhor. E todos os 7 morreram juntos. E isso aconteceu no fim da primavera, no começo da colheita da cevada. Então Rispa, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo. E ficou ali desde o começo da colheita até o dia em que as chuvas do outono caíram sobre os 7 corpos. E não deixou que as aves se aproximassem deles de dia, nem os animais selvagens de noite. Quando soube o que Rispa tinha feito, Davi foi a Edodo, tomou dos moradores de Jabes de Gileade os ossos de Saul e do seu filho Jonatas. Os moradores de Jabes haviam retirado os corpos da praça de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi então colocou os ossos de Saul e de Jonatas junto com os ossos dos 7 homens que haviam sido enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito, e depois disso, Deus respondeu às orações do povo pelo seu país. Houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Um gigante chamado Isbinob tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos. Estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi, mas Abisai, cuja mãe era Zeruía, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então, os soldados de Davi fizeram a promessa de nunca mais deixar que Davi saísse com eles para a guerra. Eles disseram: "O Senhor é a esperança de Israel, e nós não queremos perdê-lo." Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus na cidade de Gobe, e Sibecai, da cidade de Ruza, matou um gigante chamado Seif. Houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias, da cidade de Gat. O cabo da lança de Golias era da grossura do eixo de um tear de tecelão. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um gigante, descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Ele desafiou os israelitas, e Jonatas, filho de Simeia, irmão de filho de Simeia, irmão Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate, e foram mortos por Davi e os seus soldados. Este é o hino que Davi cantou a Deus, o Senhor, quando ele o salvou de Saul e de todos os seus inimigos. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele é uma rocha em que me escondo. Protege como um escudo. Ele é o meu abrigo, e com ele estou seguro. Deus é o meu Salvador. Ele me protege e me livra da violência. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda,
e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem o Senhor. Estive cercado de perigos de morte, e ondas da destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas, e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor. Eu pedi que Ele me ajudasse. No seu templo, Ele ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Dos montes balançaram e tremeram porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão. Nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Com o relâmpago, brasas se acenderam diante dele. Então, o Senhor trovejou do céu, e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas. Com o clarão dos seus relâmpagos, ele os fez fugir. Quando o Senhor repreendeu os seus inimigos e, furioso, trovejou contra eles, o fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra descobertos. No alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam. Todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram. Porém, o Senhor Deus me protegeu, me livrou do perigo e me salvou porque me ama. O Senhor me recompensa porque sou honesto. Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim Ele me recompensa, porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel para os que são fiéis a Ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Tu, ó Senhor, és a minha luz. Tu, ó Senhor, és a minha luz. Tu me dás força para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para proteção. O Senhor é o único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. Ele é o meu forte refúgio e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes.
Tu, ó Senhor, ó Senhor, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me feito prosperar. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem, e eu não caí nenhuma vez. Persigo esses inimigos e acabo com eles. Não paro até vencê-los. Eu os esmago. Eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dás força para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu os fazes fugir de mim, e eu destruo os que me odeiam. Eles procuram socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chamam o Senhor, mas ele não responde. Eu os esmago e eles viram pó. Eu os piso como se fossem a lama das ruas. Tu livras de revoluções no meio do povo e me colocas como rei das nações. Povos que eu não conhecia são agora meus escravos, estrangeiros. Se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor Deus vive, a minha rocha. Anunciem a grandeza do poderoso Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos. Põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor, fazes com que eu vença os meus inimigos e me proteges dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre pagãos. A ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre. São estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou. Importante que o Deus de Jacó escolheu para ser rei e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse: O Espírito do Senhor fala por meio de mim e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou. O protetor de Israel me disse. O rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus, é como o nascer do sol numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois ele fez uma aliança eterna comigo. Uma aliança bem certa e segura? Será essa a minha vitória. Sei que Deus fará isso. Mas os pagãos são como os espinhos jogados fora. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados no fogo. São estes os nomes dos soldados famosos de Davi. Joseb-Basebete, de Taquemone, que era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodo e neto de Aui, era um dos famosos Três. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Em seguida vinha Sama, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Lei.
onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus. Porém, Sama ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Perto do começo do tempo da colheita, 3 do grupo chamado os Ader desceram até a caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava na fortaleza e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então, Davi teve uma vontade e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Aí os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água. Em vez disso, a derramou como uma oferta a Deus, o Senhor, e disse: ó Senhor Deus, isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-lo. E assim, ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que os famosos 3 fizeram. Abisai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruía. Era o líder dos famosos 30. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abisai era o mais famoso dos 30 e se tornou o líder do grupo. Mas ele não era tão famoso quanto os 3. Benaías, filho de Joiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Em um dia de neve, desceu numa cova e matou um leão. Ele matou também um egípcio, um homem enorme, que estava armado com uma lança. Benaías atacou o egípcio com o seu bastão. Arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Foram essas as coisas que Benaías fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas também não foi tão famoso quanto os 3. Davi o colocou. Sua guarda pessoal, entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, filho de Dodo, de Belém, Sama e Elica, da cidade de Harod, Abiezer, de Anatote, Mebunai, de Rusa, Salmon, o Aoita, Marai e Eleb, filho de Baaná, da cidade de Netofa, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, no território da tribo de Benjamim, Benaías, de Piratom, Idai, dos vales de Gaás, Abialbon, de Arabá, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbon, os filhos de Jazem, Jonatas, os araritas Sama e Aião, filho de Saraar, Elifelete, filho de Acasbai, de Maacá, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Rezro, de Carmelo, Parai, de Árabe, Igal, filho de Natã, de Zoba, Bani, do território de Gade, Zeleque de Amon, Narai, de Berote, que carregava as armas de Joabe, cuja mãe era Zeruía, Ira e Garebe, de Jatir, e Urias, o Eteu,
Houve 37 soldados famosos ao todo. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi: vá e faça a contagem do povo de Israel e de Judá. Então Davi deu a Joabe, o comandante do seu exército, a seguinte ordem: vá todas as tribos de Israel, do norte ao sul do país, e faça a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu ao rei: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que é agora, e que o Senhor viva para vê-lo fazer isso. Mas por que o Senhor quer fazer essa contagem? Porém, o rei fez com que Joabe e os seus oficiais obedecessem à sua ordem. Então eles saíram da presença de Davi e partiram para contar o povo de Israel. Atravessaram o rio Jordão e acamparam ao sul de Aroer, a cidade do vale, no território de Gade. Dali foram para o norte até a cidade de Jazer, continuaram até Gileade e chegaram até Cádiz, terra dos heteus. Então foram a Dan e de Dan viraram a oeste, para Sidom. Depois foram para o sul, para a cidade de Tiro, que era cercada de muralhas, e dali foram a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e finalmente até Berseba, na parte sul de Judá. E assim, depois de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém, tendo viajado pelo país inteiro. E eles informaram ao rei que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 800.000 em Israel e 500.000 em Judá. Mas, depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer. E ele disse: ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor disse ao profeta Gade, o vidente de Davi: vai e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de 3 coisas, e eu, aquilo que ele escolher eu farei. Na manhã seguinte, depois que Davi já se havia levantado, Gade foi falar com ele. Contou o que Deus tinha dito e perguntou: o que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de peste na sua terra? Resolva agora e me diga que resposta devo dar a Deus. Davi respondeu: estou desesperado. Porém, não quero ser castigado por homens, que seja o Senhor Deus quem nos castigue, pois Ele tem pena de nós. Então o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, desde a manhã até a hora que ele havia marcado. Do norte ao sul do país, morreram 70.000 israelitas. Quando o anjo do Senhor já ia destruir Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o povo. E disse ao anjo que estava matando: pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o Jebuseu. Davi viu o anjo que estava matando o povo e disse a Deus: eu que errei. O que foi que essa pobre gente fez? Eu e a minha família é que deveríamos ser castigados por ti. Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: suba até o terreiro de malhar cereais, que pertence a Araúna, e construa lá um altar para Deus. Davi obedeceu à ordem de Deus, o Senhor, e foi
como Gade lhe tinha dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e os seus oficiais vinham falar com ele. Se ajoelhou e encostou o rosto no chão, em frente de Davi, e perguntou: Senhor, por que veio aqui? Davi respondeu: Eu vim para comprar este terreiro e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar, e aqui as cangas deles, e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse: Seu Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu: Obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custaram nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. E construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. Respondeu à oração dele, e a peste acabou em Israel,